Olá, eu quero dar as boas-vindas a você, aluno da Tia de Bereia Cursos, onde a gente vai transmitir conhecimento. Conhecimento é uma das coisas mais poderosas que existe na Terra, porque o conhecimento, ele muda uma situação, ele difere as pessoas, ele distingue pessoas. E a Bíblia diz que a gente deve buscar o conhecimento e a sabedoria mais do que a gente busca o ouro e a prata. Que a gente deve vender tudo o que tem para adquirir conhecimento. Então, que bom que você entendeu que você tem buscado sabedoria e conhecimento, especialmente nesse assunto que é tão importante para pais e mães cristãos, extensivo também, não só à religião cristã, mas a todos os tementes a Deus, que se preocupam em criar os seus filhos não para este mundo, mas para que eles vençam o mundo. Porque Deus não nos deixou aqui depois de nos salvar para que nós sejamos deste mundo. Jesus orou: Pai, eles não são do mundo, como do mundo eu também não sou. Então a gente está aqui para vencer o mundo, porque o mundo ele jaz no maligno, ele está sepultado no maligno. E só aqueles que fazem a vontade de Deus é que permanecem e prevalecem sobre todo esse horror que a gente conhece que é o mundo. Muita gente acha que o mundo vai melhorar e o mundo não vai melhorar, porque o diabo é o príncipe do mundo e ele peca desde o princípio. Ele não se arrepende, ele não muda, ele já está até condenado. Mas nós que somos filhos de Deus devemos brilhar neste mundo como luzeiros e devemos não nos corromper com este mundo, mas vencer o mundo. E foi o que Jesus disse: eu venci o mundo, não tenham medo. Então, aqui a gente vai fazer uma pequena apresentação do curso, né, de pais para pais e mães cristãos, extensivos a todos aqueles que querem criar filhos tementes a Deus. E o nome do curso é Como Ensinar Seus Filhos no Caminho em que Devem Andar. Esse é um texto de Provérbios muito conhecido de todos os cristãos, porém, alguma coisa está saindo errado, porque de um lado nós temos as escrituras que garantem que se a gente ensinar nossos filhos no caminho em que devem andar, eles jamais vão se desviar desse caminho. Mas o que a gente tem visto é bem diferente, não somente entre os membros das igrejas, mas entre os pastores e líderes, uma legião de filhos desviados e agindo pior do que aqueles que nunca conheceram a Cristo. O que será que aconteceu? Onde será que a gente errou? Se é que a gente errou? Há pais que dizem: eu criei meus filhos na igreja e hoje eles estão desviados. Eu não sei o que aconteceu. Acho que meus filhos têm a escolha. Outros dizem: enquanto eles eram pequenos, eu fiz de tudo para criá-los na igreja. Fiz todos os sacrifícios para que eles participassem dos acampamentos, das reuniões, das atividades. Mas agora eles tomaram as próprias decisões. Será que é assim mesmo? Se de um lado nós temos as escrituras que garantem que se nós criarmos e ensinarmos os nossos filhos no caminho que devem andar, eles jamais vão se desviar nem quando forem velhos. E de outro lado nós temos essa realidade, quem será que errou? Será que são as escrituras? Será que é o mundo que mudou tanto que invalidou o poder das escrituras? Ou será que nós pais erramos ou aprendemos errado a como ensinar os filhos? O que será que deu de errado? E é sobre isso o curso. É para ensinar os pais a ensinarem os seus filhos no caminho em que devem andar. Mesmo o mundo tendo mudado tanto, Deus nunca mudou. Deus é o mesmo e a sua palavra permanece para sempre. Tudo vai passar, os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então eu quero te parabenizar pela escolha. Nós vamos passear por 4 módulos. Módulos de informação, módulos de um pouco de bronca, módulos de desfazer as fortalezas, as mentiras, as falácias, as heresias, as reformas que foram feitas durante tantas gerações, nos princípios da palavra de Deus, e hoje a gente nem reconhece mais o caminho, né? Há muitos pais que não sabem dizer claramente qual é o plano da salvação, nem para si mesmos, nem para os filhos.
E como é que a gente vai transmitir isso para as próximas gerações? Se eu não sei o caminho, como é que eu vou apontar esse caminho? E se eu ouço tantas vozes, se hoje é um Deus para cada um, uma fé para cada um, um entendimento para cada um, para onde a gente deve ir? Quem é que está certo? Quem é que está falando a verdade? Então a gente vai descobrir isso e um pouquinho mais nesse curso. Aproveite, ao final de cada módulo tem algumas perguntas, algumas reflexões que é importante que vocês façam, se autoavaliem, né, de acordo com aquilo que a gente vai transmitir. Vai precisar, assim, de bastante coragem e muita disciplina, coragem para enfrentar a derrubada de castelos, de dogmas, de fortalezas, de fundamentos de geração em geração, fundamentos errados, que tanta heresia e tanta reforma no Evangelho trouxeram, mudando tudo de lugar, removendo alicerces, removendo colunas, e hoje a gente não reconhece nem a casa de Deus, nem o caminho, nem o próprio Deus. E é sobre isso que a gente vai tratar. A gente vai ser um pouco duro também em relação ao que tem sido praticado até aqui e a postura dos pais. E também vamos fazer um carinho nos pais. Nós vamos lavar os pés dos pais, nós vamos cuidar também de vocês um pouco. Em um dos módulos está reservado para isso, tá bom? São dias difíceis, dias trabalhosos, mas se a gente construir a nossa casa verdadeiramente sobre a rocha, o vento vai bater e não vai derrubar, né? E hoje tem muita casa derrubada, muita família derrubada, muita relação de pais e filhos derrubados. E é sobre isso que a gente vai tratar. A gente vai reconstruir os fundamentos, as paredes, vamos colocar a casa em ordem, vamos voltar para a planta, né, que Deus projetou. Nós vamos, como ele disse para Noé, pegar todas as medidas da arca, da aliança, nós vamos pegar todos os materiais, nós vamos buscar os materiais que estão na lista de Deus, o jeito de Deus de fazer, porque a promessa de que a gente vai ser preservado da destruição é a aliança de Deus conosco, porém exige a nossa parte, que é construirmos a arca onde nós e nossos filhos vamos ficar preservados de toda destruição. E todas as nossas gerações que virão vão aproveitar dessa aliança, vão se valer dela para formar novas gerações, para cuidar de novos filhos e ensinar novos filhos no caminho eterno, até que Jesus volte. Aproveite bem o curso. A tia de Bereia é um pseudônimo adotado para ficar mais próximo das pessoas. A gente cuida desde crianças até o tataravô, então a tia é uma figura mais amigável, né? A gente removeu o jargão do irmã, essas coisas. Então aqui você tem uma tia para te ajudar. E é de Bereia porque a gente confronta tudo o que ouvimos, o que vemos com as escrituras. Os bereanos confrontavam até o que o apóstolo Paulo dizia para ver se as escrituras realmente confirmavam o que aquele homem dizia. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Transmitir princípios e ensinar os pais, para que eles ensinem os filhos. Sejam bem-vindos. Aproveitem.